Glória a Deus. Eu quero saudar os congressistas com a paz do Senhor Jesus. Só e Padre Surubim, vem. Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitar que vocês estão de pé, vamos ler um texto proposto para essa festividade, nessa tarde, nessa manhã. Glória a Deus. Tema proposto para essa festividade. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, e eu vou ler a partir do verso 3. Os irmãos, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Glória a Deus. Que diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Você pode repetir comigo? Noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus. Repita comigo: desperte o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. E você diz graças a Deus por essa palavra. Meus irmãos, podem sentar. Antes eu estar trazendo aqui, eu sou de Surubim, Aipade Surubim, sou pastor auxiliar. Na verdade, nós fazemos parte da Ipade Serrambi. Nosso pastor Moisés Elias, como já foi citado, que o motivo está cirurgiado, não pode estar conosco, mas eu louvo a Deus. Ontem o pastor Danilo, que é o vice-presidente do campo, esteve aqui com a sua mocidade, e hoje eu estou aqui com uma partícula da Ipade Surubim. Vocês já ouviram eles bradar novamente aí, né? Que Deus abençoe. Eu quero muito louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wellington Soares. Que Deus abençoe com ele e toda a sua diretoria. Quero louvar a Deus pela confiança e por investir em nós, nos nossos jovens. E uma coisa eu tenho convicção, que esse congresso está se tornando relevante em nosso meio, porque nós vemos a forma com que os jovens estavam ansiosos, desejosos para ouvir. A gente estava acompanhando nas redes sociais os cantores, os pregadores, e a ansiedade, a alegria, o desejo de estarmos juntos celebrando a Deus, e não só pelas redes sociais, mas eu vi hoje, contemplei de perto aquilo que vocês desejam, amam, e o Senhor Jesus está aqui presente nessa manhã. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Emerson. Que Deus te abençoe, e toda a sua diretoria, os demais pastores, amigos, nosso presbítero Cleibson, que ontem deu lugar, hoje o nosso diácono Jefferson, enfim, vamos para o que interessa, a poderosa palavra. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o Novo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo,
ele tem 13 cartas ou 13 livros do Novo Testamento que é atribuído a si, ou ao apóstolo Paulo é atribuída a sua autoria. E dessas 13 cartas, 3 cartas delas são classificadas como cartas pastorais. Quais são? 1 Timóteo, 2 Timóteo e também a carta a Tito. Nós observamos que Tito e Timóteo são 2 jovens pastores, e o objetivo dessas cartas é dar aos jovens pastores ferramentas para eles cuidarem da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação em instruir esses jovens que são discípulos de Paulo, alguém que Paulo cultivou, alguém que Paulo pastoreou, ensinou, instruiu, incentivou. E ele tem essa preocupação. Quando eu olho para 1 Timóteo, eu vejo o apóstolo Paulo exortando Timóteo acerca do seu ministério pessoal. O apóstolo Paulo instrui ele na primeira carta sobre a defesa da pureza do evangelho, e trata também alguns probleminhas que surgiram na igreja de Éfeso, tendo em vista que o jovem pastor Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, Tito a igreja de Creta. A segunda carta é bem interessante, que eu faço um resumo, deixo bem sucinto para os irmãos entenderem de uma forma bem clara, que o objetivo do apóstolo Paulo é exortar o jovem Timóteo a guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho e pregar o evangelho. Eu queria que você repetisse isso aqui comigo, que é de muita relevância para a nossa geração. Diga assim: guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho e pregar o evangelho. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela vamos dizer que os últimos escritos do apóstolo Paulo, tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele está no fim da sua trajetória, ele está preso, e eu acho lindo que a preocupação do apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo passando por tantas coisas, e mesmo assim o apóstolo Paulo era referência, era influência, era incentivo. A todo momento eu vejo o apóstolo Paulo, por exemplo, como na igreja de Filipenses, a carta que ele escreve a Filipe, Paulo está preso e manda com que os irmãos de Filipe se alegrem no Senhor. Enfim, aqui nós temos os últimos escritos do apóstolo Paulo, tendo em vista que são 35 anos desde a sua conversão no caminho de Damasco até aqui aonde ele está escrevendo essa carta ao amado Timóteo. É interessante que hoje o texto que eu queria ministrar, ou melhor, o tema que eu queria dar para esse, lógico, eu não vou fugir do tema nos proposto, mas eu queria falar de 3 fatores que impulsionaram Timóteo a viver o seu propósito. 3 fatores nesse texto que nós acabamos de ler. Eu quero deixar 3 fatores que impulsionam o jovem Timóteo a viver o teu propósito. Eu vou fazer a mesma pergunta que os pastores fizeram aqui. Qual é o tema do nosso congresso? Pode ficar melhor. 3 fatores que nós podemos aplicar para as nossas vidas e que nós aprendemos com o jovem Timóteo. O primeiro fator que eu vejo nesse texto é a família. Preste atenção no verso 5, aí acompanhe sua Bíblia. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou convicto que também habita
em vós. Meus irmãos, já foi até cantado uma música aqui, né? Que eu posso me referir, me lembra quando diz uma fé não fingida. Foi cantada uma canção aqui que diz assim, olha, o que vale ter as poesias mais bonitas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. É interessante porque eu cito um trecho dessa canção, porque o texto faz questão, Paulo está dizendo que olha para Timóteo e vê nesse jovem uma fé não fingida. Ele tem capa de crente, ele aparenta crente, mas ele é crente. Vamos parafrasear, ele vem para o congresso da UGPAD, ele pula, ele fala línguas, ele dá glória, mas lá em casa, lá no trabalho, lá na faculdade, por onde ele passa, ele é crente, porque ele tem sobre si uma fé não fingida. É interessante que acredito eu que o jovem pastor Timóteo, ele se converte ao cristianismo lá em Atos capítulo 14, quando na primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé estão indo em sua primeira viagem missionária, e o texto diz que ele tem uma passagem turbulenta lá por a cidade de Listra, na Ásia Menor, e ele deixa a semente do evangelho é pregado lá. Aí quando nós olhamos para Atos capítulo 16, novamente o apóstolo Paulo passa por lá em sua segunda viagem missionária, e agora não mais Barnabé, e os irmãos sabem o motivo, não é o X da questão. Os irmãos sabem que ele passa por lá, e o texto é muito claro que ele olha para Timóteo, e ele vê em Timóteo um potencial valioso. Ele vê em Timóteo um ministro valioso, com grande potencial para pregar o evangelho, para fazer parte da caravana da segunda viagem missionária e daí por diante. Aí eu vejo que alguns historiadores vão dizer que o apóstolo ou o jovem pastor Timóteo, ele vai estar aí nas suas casas de 18 a 20 anos, a gente não pode dar uma certeza nisso, mas trabalhamos com essa ideia e não foge muito da faixa etária que nós temos aqui nessa quadra, onde nós estamos cultuando esse Deus, esse congresso da UGPAD, e eu creio que essa história vai se repetir. Quem está comigo nessa palavra, já dá um glória a Deus aí, por gentileza. Meus irmãos, então preste atenção, porque nós temos a responsabilidade. Primeira fator que influenciou o apóstolo ou o jovem pastor a viver o propósito foi a família. Marcílio, infelizmente não é o meu caso, eu sei. Infelizmente, e não é o caso de muitos dos nossos jovens, porque não tem um pai cristão, como Timóteo não teve, não tem uma mãe cristã que está todas as madrugadas orando, eu sei, mas isso não impede de você ter uma fé não fingida no Deus que nós estamos adorando nessa manhã. Um Deus que acabou de ser cantado não está morto, Ele vive, Ele vive, Ele vive, e eu vou dizer mais, está presente nessa manhã no Congresso 2025 da UGPAD. Alguém concorda comigo? Então observe que o fator primeiro é família, e o texto é muito claro em dizer que ele herdou isso da avó, que passou para a mãe e que passou para Timóteo. É lindo, eu vou voltar a falar sobre a fé não fingida, e eu não quero nem falar de uma liderança, eu quero dizer o que é que Deus, quando olha para mim como um jovem, o que é que está olhando para o meu coração. O que é que nossa liderança vê em nós quando olha para nós, pulando e saltando aqui nesse ginásio?
Mas enfim, quando eu digo vem da sua avó, que veio da sua mãe, que ele herdou, eu observo gerações. É por isso que eu disse para nossos jovens, que nós precisamos o quê? Guardar o evangelho. O que mais? Sofrer pelo evangelho. O que mais? Pregar o evangelho. Se fala muito sobre a nossa geração. Uns dizem que a nossa geração se corrompeu, outros dizem que a nossa geração ainda está em 220, mas a pergunta é: o que é que nós estamos carregando para as próximas gerações? E não adianta jovens congressistas aplicar ou imputar ou colocar, sei lá o que, a culpa nos pastores. Essa responsabilidade hoje é sua. Guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho e o que? Pregar o evangelho. É responsabilidade nossa levar o evangelho para as próximas gerações. Esses dias eu estava vindo no carro com a minha filha do colégio, e a mãe gravando um vídeo, cantando com ela, ela disse assim: eu quero ser tecladista, eu quero ser pastora como o meu pai. Eu quase saltava, eu estava dirigindo, não podia fazer muita coisa, mas a alegria que nós sentimos em saber que somos espelho para a próxima geração. E não é só a honra, é a responsabilidade, porque nós precisamos levar conosco essa responsabilidade. Lá no colégio Prega Jesus, foi falado aqui pelo nosso deputado as ideologias que estão ensinando, enquanto eles inventam ideias, ideologias. Está aqui a Ujipari Nordeste guardando o evangelho, sofrendo pelo evangelho e pregando o evangelho. Quem está comigo nessa palavra? O que me chama a atenção é porque, Marcílio, guardar o evangelho, sim, a gente precisa ouvir e absorver, guardar e praticar. Eu sempre digo que a palavra que me molda não é aquela que apenas eu ouço, é aquela que eu ouço e pratico. Então o primeiro passo eu vou ouvir, eu vou guardar, eu preciso guardar essa fé não fingida. Sofrer pelo evangelho, sim, Marcílio, sim, sofrer pelo evangelho, sim, porque lá no colégio muitos é taxado: tu é virgem, tu é bebê, tu é não sei o que, lá alguém pode dizer sim, mas tu não é crente, tu não pode ter isso, tu não pode fazer isso, tu não pode dar um tapinha, tu não pode não sei o que. Não se preocupa não, tem recompensa muito maior que o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem para proporcionar por essa juventude. Você está comigo nessa palavra? Deixa eu entregar algo para tu nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, porque quando você diz não aqui para o mundão, os céus dizem sim para a tua vida, para a tua casa, para os teus, para aquilo que você tem projetado para a tua vida. Segundo fator que impulsiona o jovem Timóteo a viver o seu propósito. Segundo fator é um líder espiritual. Segundo fator que impulsiona o jovem Timóteo a viver o propósito é um líder espiritual. É uma liderança. Observe que quando eu falo de liderança espiritual na vida de Timóteo, eu estou falando do apóstolo Paulo, muito falado nesse congresso, bem classificado. E é interessante que quando eu falo do apóstolo Paulo, eu estou falando nada mais, nada menos do que o apóstolo aos gentios. Abaixo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele é a maior influência do cristianismo. É um pensamento meu, diante de tudo que Paulo fez e de seus escritos, que ainda nos ensina, ainda nos influencia. Aí eu vejo que Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
até o capítulo 10, a igreja, o colégio apostólico, talvez eles não entenderam a ordem de Cristo, porque quando Jesus, ele deixou lá em Mateus capítulo 28, Mateus 28, 19, ele diz assim: ide por todas as nações. Quando eu vejo a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, eu vejo que os apóstolos esqueceram que Jesus disse lá em Atos 1:8: mas recebereis o quê? Poder, e semeeis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Aí vem a surpresa de Deus. Que é a surpresa de Deus? O apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo surge, olha, o apóstolo Paulo é como uma surpresa de Deus para propagar o evangelho até os confins da terra. É interessante que o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus até antes da sua conversão, porque aonde ele chegava para aprisionar as pessoas, os discípulos, aqueles corriam, e por onde eles iam, o que é que acontecia? A chama do evangelho se espalhava. Aí aprove a Deus o maior inimigo humano da fé cristã ser transformado em o maior defensor do cristianismo. 2 glória, um aleluia, um amém. Eu vou repetir. Aprove a Deus o maior inimigo humano da fé cristã ser transformado em um maior defensor do cristianismo. Melhorou. Porque através do apóstolo Paulo, presta atenção, através do apóstolo Paulo, o evangelho deixou de ser uma mera religião, se é assim que eu posso dizer, para se transformar em uma grande... Através do apóstolo Paulo, o evangelho deixou de ser considerada uma mera religião regional para uma grande potência, um grande potencial evangélico por todo o mundo. Quer que eu entregue uma palavra profética aqui nessa tarde? Sabe aquele jovem que você disse, isso não vai servir para nada? Sabe aquele jovem que você convida várias vezes para vir com o culto da Ujipade e ele não vem? Não desiste não. Não desiste não, porque ele pode se tornar uma grande potência para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado, para que o evangelho de Cristo possa ser propagado. Aí sabe o que é que me chama a atenção? Que quando eu olho as cartas que Paulo escreve, todas elas, meus pastores, com exceção, se não me falha a memória, Gálatas, mas as demais, Paulo faz menção do apóstolo, do jovem pastor Timóteo. É lindo isso. Aí eu acho bem interessante aqui, Romanos capítulo 16, o verso 21. O apóstolo Paulo, como em algumas outras, vai chamar Timóteo de o meu cooperador. Aí sabe o que é que me alegra? É que quando eu vejo a última carta do apóstolo Paulo, ele está chamando Timóteo de o quê? O meu filho na fé. Observe que com o passar do tempo, a caminhada, a trajetória, as cartas me mostram que o relacionamento vai se estreitando. Com o passar do tempo, o relacionamento vai o quê? Fortalecendo.
Eu vou repetir, com o passar do tempo o relacionamento vai se estreitando, vai se fortificando. Aquele que outrora era chamado o meu cooperador, agora com muita intimidade vai dizer: esse é o meu filho na fé. Sabe o que é que me chama a atenção com o relacionamento de Paulo com Timóteo? Era porque, pastor, era recíproco. Observe o que é que Paulo diz. Paulo faz menção de Timóteo em suas orações, dia e noite. Cadê os congressistas? Paulo faz menção do apóstolo, do jovem pastor Timóteo em suas orações, o que? Dia, aí diz mais, fala também das lágrimas de Timóteo, para que Paulo se alegre. É interessante que essa reciprocidade, meus pastores, escute só, essa reciprocidade é muito bom para o líder e é muito bom para o liderado. Porque aonde Paulo não pode ir, ele envia Timóteo. E tem um negócio, ele é bem representado, viu? Paulo é muito bem representado. Agora, quando eu digo que é muito bom para o líder e para o liderado, é porque eu aprendo algo com John Maxwell. Ele diz que não existe sucesso sem sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. E é bom para Timóteo porque o seu líder, ele é uma grande ferramenta para impulsionar Timóteo ao ministério, ao propósito que Deus tem na vida dele. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? Sabe o que é que me chama a atenção? Olha o que é que diz o verso 5 e o verso 6. Paulo enxerga em Timóteo aquilo que nem mesmo Timóteo estava enxergando. Primeiro, Paulo enxerga em Timóteo, verso 5, uma fé não fingida. Segundo, verso 6, um dom de Deus. Presta atenção, que talvez alguns teólogos vão dizer que esse é um momento que Timóteo está um pouco frio na fé, distante do seu pai, com tantas demandas na igreja de Éfeso, que não era qualquer igrejinha, vamos ser sinceros. Aí o apóstolo Paulo observa duas características em Paulo, ou em Timóteo. Qual, Marcílio? Primeiro, a fé não fingida. Segundo, um dom que há em ti. Eu estava estudando esse texto e eu estava indo no carro com a minha esposa, está ali a diaconisa Daiane, ela que pregou muitas vezes sobre Timóteo. Eu disse: Daiane, me diga 3 características do jovem Timóteo. Ela disse: um moço obediente, temente a Deus. Ela disse algumas características. Aí eu disse: mas sabe o que é que a igreja de Éfeso estava dizendo com Timóteo? Sabe? Ele estava dizendo que Timóteo era doente, estava dizendo que Timóteo era jovem e estava dizendo que Timóteo era tímido. Olha o que é que diz 1 Timóteo capítulo 4 verso 2, Paulo incentivando: ninguém despreze a tua mocidade, mas antes ser exemplo para os fiéis. Não é questão de faixa etária, até o nosso presidente citou ontem. Não é questão de faixa etária, é questão de quem decidiu. Deus decidiu ser usado por Deus, porque ele decidiu abrir mão do mundão para viver o propósito que Deus. Eu estou pregando para crente que veio adorar aqui nessa manhã.
preste atenção. Aí alguém estava dizendo que ele era doente. Aí Paulo vai dizer: olha, beba só um pouquinho de vinho ao invés de água, por causa das tuas muitas enfermidades. Cuidado para não interpretar esse texto errado, viu? Terceira coisa, está dizendo assim: não, mas ele é muito tímido. Eu vim me apegando nesse tempo, desde quando o pastor Eto falou comigo. O verso 7, olha o que ele diz: porque Deus não nos deu o quê? Espírito de quê? Temor, mas de ousadia, mas de graça, de fortaleza, de moderação. Cadê os adoradores? Cadê os de Pau e Nordeste que veio nessa manhã adorar? Presta atenção aqui na aplicação dessa palavra. Porque enquanto meu pastor Hélio, alguém está dizendo ele é tímido, eu quero ver ele enfrentar essa multidão. Alguém está dizendo ele é doente, não tem condição de assumir a obra lá em Éfeso. Alguém está dizendo ele é muito jovem. Aí Deus levanta o apóstolo Paulo e diz: eu vejo Timóteo que em ti há um dom de Deus. Eu vejo, Timóteo, que em ti tem algo que outros não têm, porque muitos querem, meu presbítero, mas poucos servem. Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo aí? É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que alguns cantores já passaram por aqui hoje. É por isso que o presbítero Clebson já esteve aqui hoje, ontem, e o Jefferson aqui hoje. Sabe por quê? Porque enquanto alguém está dizendo não presta, é duro, é pesado de língua, é ruim, é tímido, não serve, não vale, aí Deus está levantando o homem dizendo: você pode até não ser, mas o Espírito Santo de Deus te fortalece, te fortalece, te fortalece, te fortalece. Enquanto alguém está apontando teus defeitos, nesta manhã Deus está dando graça a jovens aqui. Alguém recebe essa palavra? Enquanto alguém está apontando o teu defeito, Deus está dando graça a dar jovens aqui aos olhos de lideranças, aos olhos, porque eu tenho certeza que os pastores já estão de olho. Ano que vem fulano está na lista, ano que vem fulano está em ascensão, ano que vem fulano está ministrando, fulano está cantando. Porque enquanto alguém está apontando teus defeitos, os céus estão dizendo: Wellington, olha fulano ali. Os céus está dizendo: pastor Claudivan, olha fulano ali. Deus vai levantar alguém para investir em você. Você pode dizer para alguém que está do seu lado aí: Deus vai levantar alguém para investir em você. Deus vai levantar alguém para investir em você. Fala para alguém que está do teu lado aí: Deus vai levantar alguém para investir em você. Sabe por quê? Porque hoje você pode não estar vendo nada, mas Deus já está trabalhando. Você sabe que existe uma frase do pastor Renan de Melo. Existe uma frase do pastor Renan de Melo que ele diz assim: nós não estamos a um passo da vitória, nós estamos a uma pessoa da vitória. Para aí, vocês estão cochilando, né? Deixa eu melhorar isso aí. Vocês não estão um passo de viver o propósito, vocês estão a uma pessoa de viver o propósito. Para de chorar, vingar porque alguém se foi.
Para de choramingar, porque fulano era tão meu amigo. É Deus que está dizendo: eu não quero ele nesse propósito não. Está te levando para longe do propósito. Eu não quero ele perto de você não. Está te levando para longe do propósito. Mas eu tenho uma notícia do céu nessa manhã. Deus vai colocar alguém para sentar do teu lado. E se quiser você cair, eu estendo as minhas mãos. Quem quer essa palavra? Quem quer essa palavra? Porque quando Deus, crente, quer abençoar ou prosperar alguém, Ele dá uma casa, Ele dá um carro. Agora, quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca pessoas. Ele coloca pessoas. Tem pessoas que é chave de Deus. Quando gira, a porta se abre e você desfruta do sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui, eu citei no começo que esse congresso está se tornando algo relevante para o Gipado Nordeste, porque Deus colocou alguém que olha para esses jovens e disse: tem potencial, tem potencial, tem potencial, tem potencial. Você pode dizer para alguém que está do lado desse jovem: é você. Fala para ele assim: olha, você vai viver o teu propósito. Fala para ele. Agora fala assim também: ó, eu vou viver o meu também. Eu vou viver o meu propósito também. Meus pastores, uma coisa eu tenho uma convicção no meu coração. As palavras, eu quando assisti a live, meu coração batia tanto. Eu digo: como é que eu vou pregar lá? Mas eu ouvi uma palavra profética que o nosso pastor presidente Hélio Soares, ele ministrou. E ele disse que vai chegar o dia. Isso aí já era para você estar com a mão levantada. Vai chegar o dia que os grandes congressos nacionais, e eu vou ser até mais ousado, e internacionais, meia dúzia de quem levantou a mão. Vai chegar o dia que nos grandes congressos do cenário nacional, alguém vai dizer: de onde é que ele é, irmãos? Eu não estou aqui levantando a bandeira da IPAD no mais alto haste, não. Eu estou levantando a bandeira do Evangelho de Cristo. Mas eu sei que o Deus que você honra vai honrar cada jovem. Cadê as mãos levantadas? Cadê as mãos levantadas? Porque é você que Deus vai honrar. Se você decidir viver o propósito que Ele tem para a tua vida. Marcílio, terceiro fator: é liberdade que não deveria. Terceiro fator é o dom. Primeiro fator, a família impulsionava Timóteo a viver o propósito. Segundo fator, a liderança espiritual, irmãos. E eu vou dizer um negócio para você. Eu sou prova disso. Eu queria que meu pastor presente estivesse aqui. Pastor Moisés Elias. Eu sou prova disso. Eu ensino isso. Está ali meus jovens que tem cantores e pregadores ali sentadinho dando glória. Hoje sou eu disso aí. Amanhã pode ser vocês. Eu entendo isso. Eu ensino isso. Eu procuro viver isso. Eu procuro viver. Sabe o que? Grandes partes das bênçãos do Senhor na minha vida vem através de uma autoridade espiritual. Vai da onde sabidinho e quebrar a autoridade para tu ver. Tu vai se quebrar todinho. Sofre calado e dando glória em obediência para tu ver se os céus honra ou não honra. Sabe por quê? Porque, me desculpe, deixa eu lhe dar um exemplo como o senhor. Se o pastor Wellington olhar para Marcílio e dizer: enquanto eu estiver na liderança, esse cara não passa do verme do carrapato.
Aí eu ter nada, zero, abaixo de zero. Aí eu andar em obediência e sinceridade, meu irmão. Descansa teu coração. Que Deus honra. Que Deus honra. Que Deus honra. Que Deus honra. O segredo da honra é a obediência. Está aqui dois jovens, grandes instrumentos, usado para grandes obras, porque estava debaixo das autoridades de Paulo. Honrava e por isso era honrado. Agora, terceiro fator para a gente caminhar para o fim é o dom. Quando eu falo dos dois primeiros fatores, eu falo de uma influência externa. Agora, quando eu falo do fator dom, eu falo de uma capacitação. Sabe por quê? Olha, o dom, ele é uma dádiva divina, ou seja, um presente de Deus. O dom é uma dádiva divina, ou seja, um presente de Deus. É uma decisão de Deus. Presta atenção, que o dom é uma decisão pessoal de Deus. É uma expressão da bondade divina. O dom é uma expressão da bondade divina. Mas por que você fala dom, Marcílio? É porque eu estou falando de viver o teu propósito. E quando eu descubro o meu propósito, Deus me dá dons para eu ter habilidades. Deus nos dá força para eu ter ousadia. Quando eu descubro o meu propósito, aí Deus diz: vem cá, Marcílio, toma capacidade, toma força, toma poder. É o que é isso? É dons espirituais. É um dom de Deus. Agora, esse dom é por quê? Porque tu merece, Marcílio, tu é bonzinho? Não. De forma nenhuma. O dom não é merecimento meu, não é mérito meu. É porque Deus me viu e disse: eu gostei de você. É Deus olhando e disse: eu gostei desse jovem. É Deus dizendo: eu quero esse jovem. É Deus dizendo: eu vou investir nesse jovem. Eu estou pregando aqui para crente que sabe o seu propósito ou não. Se não souber, hoje você vai descobrir. Se não souber, a partir de hoje Deus vai começar a se revelar sobre a tua vida, para você entender qual é o teu propósito. Por quê, Marcílio? Porque quando você decide entender qual é o teu propósito, aí Deus vai te agraciar com dons. Por quê? Porque você é bonzinho? Não. É porque Deus viu você. Deus disse: eu quero você, eu acredito em você e eu invisto em você. Eu vou pregar só para os irmãos aqui da frente, porque eles estão entendendo a palavra. Você sabe por que você vem aqui na frente e canta tão bonitinho? Que voz, rapaz. Vê essas meninas louvares. Meu amigo Alex, hoje não teve na programação, né? Ano que vem, ano passado esteve. E outros aqui, é lindo. Eu canto. Queria eu cantar com uma graça dessa. Já parou para pensar? Por que isso? É porque Deus te viu. É porque Deus disse: eu gostei de você. É porque Deus disse: eu quero você. É porque Deus disse: eu vou investir. Cadê as mãos levantadas para receber? Deus vai investir em você. Mas por que Cleibson? Por que Jefferson? Por que Marcílio? Vai reclamar a ele. Vai reclamar para ele. Por que cantora fulano? Por que cantor fulano? Vai perguntar a ele. Uma coisa eu sei: Deus investiu nela. Deus investiu nele. A palavra profética é que Deus vai levantar jovens
jovens aqui para incendiar essa nação. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Porque quando eu prego ou pego a palavra profética do nosso pastor, todo mundo se alegra, né? Os grandes congressos, eu vou estar lá um dia, qualquer dia eu devo sair naquele cartaz ali. Todo mundo pega. Eu quero ver nas vielas, nas favelas. Matar um gigante é molezinha. Quando se confia que Deus vai fazer, e quando sabe que vai ser notório. Eu quero ver matar um urso quando ninguém está vendo. Eu quero ver matar um leão quando ninguém está vendo. Sabe por que Deus de vez em quando levanta um jovem aqui desses para estar pregando, para estar cantando? É porque lá por trás das malhadas ele está dizendo: não vem não, Satanás, porque as portas estão fechadas para você e os céus. O dom de Deus que há em ti. Repita comigo: o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus. Sabe o que é que eu vejo aqui no nosso meio? Muitos jovens talentosos, muitos jovens cheios de talento, de dons. Sabe o que é que os céus me mandam te alertar? Ele só quer uma coisa: que tu se utilize para a glória dele. Ele só quer uma coisa: que você use, desenvolva esses dons. Para quê, Marcílio? Para viver o seu propósito. Não é para me exibir aqui no palco. Não é para me exibir. Chega ali, alguém vai tirar foto com o pregador, me coloca nas redes sociais, marca lá, Marcílio Fiel. Quanto mais eu desço aqui, mais eu ganho saldo lá nos céus. É por isso que às vezes a gente chama alguns até na mídia. Aí vem cheio de burocracia, cheio de coisinha, canta, a gente não sente nada. Aí Deus pega uns anonimados. Canta, o céu se abre. Prega e o céu desce. Sabe por quê? Porque alguém pode até ter talentos, pode até dar frutos como Lia, mas a outros Deus disse, Jacó diz: eu amo, eu amo, eu amo. Cadê os amados dos céus aqui? Assuma a responsabilidade de guardar o evangelho, sofrer pelo evangelho e pregar o evangelho. O culto ainda não terminou, eu estou já terminando a mensagem. Mas eu ainda creio que Deus vai fazer muita coisa nessa manhã. Já está se findando, já se findou, né? Nessa início de tarde. A ponto de eu declarar que Deus ainda vai te dar dons nessa tarde. Esse dom vai te capacitar. O senhor profetizou ontem, foi na live, eu assisti, viu? O pastor vai dizer assim: olha, pergunta o nome da cidade dessa pessoa que está ao teu lado. Fala assim ou não? Porque alguém vai dizer: eu não esperava que de Ipojuca iria sair uma tocha viva, não. Eu não sabia que em Surubim também tinha instrumentos, não. Cadê? Eu não sabia que em Belo Jardim
em Sanharol, eu estou citando algumas que eu conheço, que está aqui presente, em São José da Coroa Grande, no Cabo de Santo Agostinho, cadê? O dom de Deus é tão maravilhoso, porque a gente diz assim, né, pastor? E você acha que eu estou com essa bola toda? O dom de Deus é tão maravilhoso que Jeremias diz assim: mas eu sou uma criança e eu não sei falar. Aí Deus disse: cala a boca, Jeremias, porque onde tu for, aonde eu te enviar. Aí Deus está dizendo: abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. O dom é para cantar, canta, benção, para de mimimi, canta. O dom é para pregar, para de quem prega. Não precisa de inventar, só precisa ter Bíblia para falar. Bíblia cabe em todo canto. Agora o meu invencionismo, aí tem lugar que não vai caber. Aí possa ser que dê errado. Mas Bíblia cabe em todo canto. Aí sabe o que é que me chama a atenção? Verso 6 ainda. Desperte. Não é Deus, presta atenção aqui. Não é Deus que vai despertar. Ei, não. O apóstolo Paulo dizendo: desperte. Desperte. Esse negócio de que o meu pastor não vê, meu pastor não reconhece, meu pastor não sei o que, só sobra, ou é Satanás ou é o pastor culpado de todos os problemas na igreja. Ou pode é Satanás ou de é o pastor. Para de graça, rapaz. Tu está pensando que Deus é menino? Tu vai encontrar outro fofoqueiro da tua laia para dizer: meu pastor não investe em mim. Aí o outro diz: é mesmo, meu também não. Agora os céus está dizendo: vai aonde muitos não querem ir. Canta lá na faculdade. O que foi que Jesus disse? Olha, o campo aí é grande. Tu tem vontade de cantar e porque está com a boca fechada lá no trabalho. Tu tem vontade de pregar, quer ser reconhecido por quem? Pelo homem, Você deveria estar procurando o reconhecimento dos céus. Sabe essas lágrimas do seu rosto aí? É o céu dizendo: eu quero te ver pelas madrugadas de joelho no chão. Desperta o dom que há em ti. É você que tem que tomar uma atitude, viu? Pare de atribuir aos outros um erro que é seu. Pare de atribuir aos outros algo que você não faz. Eu quero pregar. Aí chega no culto, o pastor diz assim: o pregador deu dor de barriga nele, tu vai pregar. Não é porque tem que ter avisado 8 dias antes, 1 mês antes. Tu quer pregar como? Explica isso aí. Quer pregar como? Me explica isso aí. Fulano vai cantar. A gente fez um congresso lá na IPAD, tá aí, o meu jovem vai apanhar agora. Eu elogiei, ela vai apanhar. Aí vai tu cantar, faltou, o cantor tá preparando a banda. Aí vem tu cantar, não preparei o hino não. Vem tu cantar, não é porque eu tô desafinado hoje. Vem daí porque não sei o que. E tu não quer cantar, depois tu reclama das oportunidades que não tem. Desperte o dom que há em ti. Você sabe uma das últimas instruções do apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19: não apaguem o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Desperta. Fala para alguém que está do teu lado: desperta, desperta, desperta. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia aqui, escuta só, é de uma fogueira. Eu não sei se é tu explicar esse som, eu não lembro.
Dá a ideia de uma fogueira que está já se apagando, está só as cinzas. Aí o camarada vai lá, limpa, bota mais uma lenha, um fogo. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: desperte, ou melhor, não apague o Espírito. Agora deixa eu caminhar de novo para o fim. Deixa eu caminhar de novo para o fim. Qual é o tema da nossa festividade? Repete. A etimologia da palavra propósito. A palavra propósito vem do latim, vem de uma palavra latim que significa proponere. É a junção de duas palavras. Pro, que significa à frente, e ponere, que significa pôr ou colocar. Aí eu entendo que proponere significa colocar à frente. Só o pastor disso aqui que é forte. Deixa eu explicar mais um pouquinho. Na linguagem portuguesa, que deriva do latim, quando nós escutamos uma palavra que o seu prefixo é pro, significa estar à frente, ela aponta para o futuro. Ou seja, quando nós, por exemplo, vou dar um exemplo, a palavra promessa. A palavra promessa, a gente sabe que é algo que eu digo agora e que vai se cumprir aonde? No futuro, amanhã. Amanhã. Outra palavra é protótipo. O protótipo, por exemplo, quando uma empresa lança um protótipo, ou seja, ele está fazendo um tipo à frente, protótipo. É um tipo à frente, ou seja, é algo que está em fase de teste, mas que será lançado amanhã. Amanhã ele vai ser sucesso. Amém ou não amém? Aí quando eu falo da palavra propósito, eu trago para os nossos dias e aplico dizendo: é aquilo que você vai ocupar no futuro. Qual é o tema do nosso congresso? Qual é o tema do nosso congresso? O propósito é aquilo com que você vai se ocupar no futuro. Você que canta, você que prega, você que tem algum outro talento que Deus confiou, você vai ocupar o seu futuro com esse propósito. Amém ou não amém? Você lembra de José lá na cadeia? Esqueceram de José por alguns momentos, porque existe um tempo determinado para tudo, ou existe um tempo determinado para todo propósito. E quando Deus esconde, ninguém apresenta. E quando Deus apresenta, ninguém esconde. Lembra de Elias? Eu acredito que até onde tinha uma pedrinha no chão, Acabe procurou Elias. Esse infeliz se escondeu aonde? Não acha, não acha, não acha, não acha, não acha. Levante a mão que eu tenho uma palavra profética. O inferno vai te procurar, e os céus me autorizam a pregar para os congressistas e dizer: não acha, não acha, não acha, não acha. Vai oferecer um baseado, vai oferecer coisa qualquer, e Deus está dizendo: eu estou te blindando hoje, jovem, porque você vai viver o seu propósito. Quem quer essa palavra, vem comigo na adoração, vem comigo na adoração. Propósito é aquilo que você vai ocupar no futuro, com que você vai se ocupar no futuro. Vou finalizar. Fica o cara feio pro lado não.
por isso que os céus vai dar dons espirituais para uns que ainda não receberam. Amém ou não amém? Porque os dons, presta atenção, os dons vão te capacitar para viver o teu propósito com autoridade, com poder. Eu poderia falar de como identificar um propósito, mas eu não vou ministrar mais. Eu poderia pregar aqui outras coisas, mas eu não vou passar mais da hora. Porque esses 2 dias já foi o suficiente para Deus fazer muita coisa na vida dos congressistas que entraram, não no ginásio, mas entraram no culto. Esses 2 dias já foram o suficiente para Deus fazer coisas extraordinárias. Mas eu quero ainda liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Que Deus ainda vai distribuir dons nesse lugar. Você crê nessa palavra? Porque depois de você descobrir o seu propósito e entender que é algo que você vai desenvolver com muita força e autoridade no futuro, aí Deus vai te dar força para viver isso aí. Fique de pé. Vamos aqui só lembrar rapidinho para você sair gravado na tábua do seu coração. 3 propósitos que incentivaram e impulsionaram Timóteo a viver no seu propósito. Primeiro, o que? A família. Segundo, liderança espiritual. Terceiro, o dom de Deus. Eu vou perguntar e você vai repetir no 3. 1, 2 e 3. Os fatores que vai impulsionar você a viver o teu propósito. Primeiro. Segundo. Terceiro. Poderia ser mais alto. Primeiro. Segundo. Terceiro. Eu preguei aqui e eu declarei na autoridade do nome de Jesus que Deus ainda vai fazer coisas lindas em nós, entre nós e através de nós. Amém ou não amém? Se você quer isso, vem aqui à frente. Só o jovem que quiser desfrutar de experiências com Deus. Só os jovens. É só quem tem convicção de que vai viver o seu propósito. Só. O resto não precisa vir, não. É só quem tem a convicção. Não é por força nem por violência. Eu sei que nem todos vão poder vir aqui na frente, mas dê um passo adiante. É só para Deus ver o teu despertar. É só para a gente ver o teu despertar. Meu pastor Edson, mais uma vez, obrigado por confiar em nós, por investir em nós, por deixar ser usado por Deus para abençoar a nossa vida. Muito obrigado. Emerson, que Deus te abençoe, viu? Obrigado pela confiança. Toda a diretoria do Corene, toda a diretoria da UGPAD Nordeste, que Deus abençoe. Muito obrigado. Porque eu tô me agradecendo, porque agora não é mais comigo. Porque eu sei o que eu preguei. Eu estou aqui como Timóteo. Eu sei o que eu preguei. A minha última instrução da tarde, na minha palavra, a minha última palavra, é que segundo Paulo, existem 2 formas de receber o dom de Deus.
está aqui no texto. Segundo Paulo, existem duas formas de receber o dom de Deus. Quem aqui quer viver o seu propósito? Está disposto mesmo a guardar o evangelho, a sofrer pelo evangelho? Porque quando o bicho pega, o cara nem de Pai Senhor mais. Cuidado, que é que você está no altar prometendo a Deus, viu? Cuidado. Cuidado. A primeira cara fez esse negócio que não dá para mim, né? Tanta perseguição, tanta perseguição. Guarda o evangelho. Jovens, os de Para e Nordeste, meu conselho como jovem pastor também. Vamos guardar o evangelho, isso é para mim também. Vamos sofrer pelo evangelho. Vamos pregar o evangelho. Você não precisa subir aqui para ser um pregador, para ser uma referência, para ser um potencial nas mãos dos céus. Não, precisa não. Lá no teu trabalho Deus levantou você como coluna. Nós queremos aqui, eu acredito que esses líderes que estão aqui ficaria mais feliz se dissesse, vou dar um exemplo aqui, o nosso irmão Amauri, ovelha do pastor Wellington. Eu tenho certeza, Amauri, que o pastor Wellington, como teu pastor, ficaria mais feliz em saber que lá no teu trabalho tu prega sobre o evangelho, tu vive o evangelho, de que tu pregaste o maior congresso do Brasil. É o que muitos querem, mas poucos servem para fazer isso. Muitos se entregam, querem fama, querem posição, querem palco. E Deus está dizendo: levanta o altar onde tu passa. Levanta o altar, ei jovem, levanta o altar onde tu passa. Levanta o altar. Será se Cristo será conhecido nas próximas gerações por você? Duas formas que Paulo nos ensina para receber o dom. Primeiro, a profecia. Olha o que é que diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Não despreze o dom que há em ti, a qual eu fui, ao que te foi dado por profecias. Sabe aquela palavra profética que a gente lhe entrega? Às vezes a gente até anota aqui, ó. Vou omitir, estou no altar. Às vezes Deus coloca no nosso coração e nos revela e nos mostra a revelação da palavra. E quem recebe volta para casa, mas volta abastecido, volta enxerido. Desculpa a pergunta. E não é dizendo que pregou, que faz, que acontece, não. É dizendo: se o inferno hoje se levantar, ontem eu chorei, mas hoje eu vou pisar na cabeça dele, que não é nem meu dever. Não sou nem eu que vou pisar, mas eu vou pisar se ele atravessar na frente. A palavra profética, a Bíblia diz que a palavra tem o poder de dar vida e matar. Agora tem outra forma. O apóstolo Paulo diz no verso, capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 6: cujo dom, ou por cujo motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas. O quê? Primeiro, através da segundo, através da imposição. Você entende por que eu falei que Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias em nosso meio? Você entende por que disse que aqui hoje eu estou só como um jovem Timóteo que recebeu uma responsabilidade do apóstolo Paulo? Agora quem vai orar é o nosso pastor Wellington. E eu peço a colaboração dos amigos pastores. Eu preguei, foi o que eu preguei, sim ou não? Pastor Wellington vai orar.
vai clamar aos céus. Eu estava lá fora estacionando o carro e eu vi ele falando, em outras palavras, que o ambiente está propício. Em outras palavras, ele falou: o ambiente está propício para nós hoje desfrutar do sobrenatural. Se o ambiente está propício, se a atmosfera aqui é profética, bobinho, não sai daqui sem tua porção não, isso. Não sai daqui sem a tua porção não. Fala para alguém que está falando: ei, vazio não, vice. Vai sair aqui cheio, 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 cheio. Pastor Wellington vai orar, por favor. E os pastores, vamos lá. Vamos impor as nossas mãos. Tem alguns que vão alcançar.